Então, como é a estrutura, como é a raiz, como é que é o framework de todo o texto de Ellen White através da história? Se você olhasse e pudesse dividir em alguns pontos, como é que você dividiria esses textos, essa literatura de Ellen White? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, a estrutura é baseada em 5 partes. Na primeira parte, é algo que você não gosta. Então, Ellen White, com certeza, ela tinha várias coisas para criticar, né? Era uma mulher muito feliz. Então, ela conseguia encontrar todos os tipos de erros possíveis em todos os aspectos possíveis da vida. Segundo, um verso bíblico. Você precisa colocar um verso bíblico para dar uma coisa mais bíblica, né? Para substancializar ou sustentar o seu argumento. 3, você tem que adicionar Satanás. Se não tiver, não é Ellen White. Você pode ter certeza absoluta que não é. Se você pegar o livro Grande Conflito, que está sendo distribuído hoje, esse livro super, ultra, mega distribuído, você vai pegar o número de vezes que Satanás foi colocado. Se eu não me engano, Satanás é mencionado mais vezes no Grande Conflito, desse que está sendo distribuído, a versão Nutella da Casa Publicadora, mais vezes Satanás do que Jesus. Pega o PDF e faz a conta. Eu, se eu não me engano, eu fiz essa conta há uns meses atrás, mas eu posso trazer para vocês depois para ter certeza. Então tem que ter Satanás na conversa e na estrutura do texto, tá? Depois, 4, você tem que escrever com um tom de ordenança. Afinal de contas, você é a mensageira do Senhor, você é a mensageira de Deus. Então você tem que vir com tudo aí para apresentar, falar assim, ó, isso aqui é uma ordem, Deus me disse, eu vi, Deus quer, Deus deseja. Então, a ordenança na apresentação. Então, vamos agora tentar fazer uma aproximação, né? Um texto sobre Ellen White. Então, vamos pensar agora, vamos voltar para a nossa estrutura. Algo que você não gosta. Algo que você não gosta. Bom, se algo que você não gosta, vamos supor que seja, não sei, fofocar, falar mal, né? Vamos ver aqui algo que você não gosta. Então, vou colocar aqui a estrutura. Fofoca. Achei aqui, Efésios 4:29. Então, eu vou colocar aqui o nosso verso aqui embaixo, para a gente poder colocar aqui. E esse aqui é o nosso verso sobre fofoca. Ok. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem, às que a ouvem. Então, vou deixar aqui Efésios 4:29. Beleza. Vamos adicionar Satanás, é claro, deixa isso aqui aguardando, porque a gente vai adicionar no meio do texto. Muito bem. E mais o último, escrever num tom de ordenança, vamos seguir esse procedimento, e colocar em risco de salvação. Colocar salvação em risco. Muito bem. Nossa, esse aqui não deve ser muito difícil de fazer. Então vamos lá. Beleza. Agora nós vamos fazer o texto. Agora, para fazer o texto, eu preciso ser sincero com você. Você precisa ter alguma experiência em escrever, ou pelo menos você precisa ter prazer em escrever. Para você conseguir fazer essa estruturação de texto, ou você vai precisar de um modelinho, que são todos os livros de Ellen White, basicamente, ou você vai precisar usar a sua própria capacidade de escrita. Então, se você não é uma pessoa que escreve muito, você talvez tenha dificuldade um pouco no começo, tá? Mas, com prática, você consegue, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui e começar a escrever como Ellen White. Então, o tema é fofoca. Vamos começar sempre com o quê? Vi que Deus, ok? Então, vamos colocar aqui. Vi que Deus não se agrada. Deixa eu até aumentar esse texto, porque para vocês deve estar pequeno, né? Vi que Deus não se agrada da constante prática de usar palavras contra o povo remanescente. Aí nós vamos pegar um texto aqui, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas o que for útil. Vamos pegar essa parte aqui, palavra torpe da boca de vocês, não, vamos pegar isso aqui, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Vamos guardar essa daqui, Ctrl C. Vamos adicionar agora o segundo item. Satanás, na verdade, terceiro. Satanás
é estar circundando a vida dos crentes e controlando suas palavras. O anjo do Senhor diz que, vamos ver, apenas digam o que for útil, deixa eu diminuir aqui, para edificar os outros. Aí você precisa colocar entre parênteses aqui o versículo da Bíblia, né? Dá suporte. Para que não lhes reste o que dever durante o julgamento celestial. Tem um texto básico de bate-pronto para que a gente possa utilizar aqui, para que possamos. Então vamos lá, tirar aqui esse underline. Vamos ver a estrutura do nosso texto agora? Vamos lá então. Vi que Deus não se agrada da constante prática de usar palavras contra o povo remanescente. Satanás está circundando a vida dos crentes, e controlando suas palavras. O anjo do Senhor diz que apenas digam o que for útil para edificar os outros, para que não lhes reste o que dever durante o julgamento celestial. Eu tentei ser coloquial o máximo possível, porque esses textos dela são sempre coloquiais devido ao tempo em que eles foram escritos, mas esse aqui é um texto interessante. Então, já que agora, se você pegar esse texto aqui, vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar aqui do lado e vou diminuir um pouco aqui. Ok? Lembrando sempre que esse texto aqui é um texto que foi criado agora. Esse texto não é de Ellen White, ok? Ele não pertence a Ellen White. No entanto, nós vamos fazer o conceito todo, tá? Porque é para te dar o tom exato de como a coisa vai ficar no final. Ó que interessante. Ficou bem parecido agora, não ficou? Tá parecido? Olha só. Então, você percebeu que esses itens aqui estão compostos. Vamos lá. Algo que você não gosta, fofoca. Está completo. Um verso da Bíblia, Efésios, está aqui 4:29. Está aqui dentro, está inserido. Adicionar Satanás. Está aqui, está garantido. Satanás está circundando. Beleza. Escrever com um tom de ordenança. Aqui, o anjo do Senhor diz que apenas digam. Tá aqui. A ordem. Beleza. E colocar a salvação em risco. Está aqui, que não lhes reste o que dever durante o julgamento celestial. Tá aí. Se você mandar isso num grupo de WhatsApp, isso passa tranquilo como sendo Ellen White. Tranquilo. Pode ter certeza que passa. Por quê? As pessoas já estão pré-programadas para entender essa estrutura. O adventista ele já está pré-programado, ele já tá pronto para aceitar esse tipo de estrutura linguística. Agora, é difícil qualquer pessoa, se você não contar que a gente inventou isso aqui agora, as pessoas vão chegar e falar assim, nossa, realmente, tá vendo? Mensageira de Deus inspirada. Por quê? Porque eles já estão programados para receber esse tipo de informação. Então, eu vou colocar aqui o verso que é de Filipenses 3:19. Esse é o verso. Beleza, então o problema aqui é comer muito churrasco, certo? Então vamos lá. Comer muito churrasco. O verso vai ser Filipenses 3:19. Depois nós vamos mencionar do Satanás, a ordenança e colocar a salvação em risco. Tá, agora vem o desafio de você colocar o churrasco num campo teológico, né? Mas não é impossível. Ellen White fazia chover canivete. Vamos lá. Vamos colocar a estrutura primeiro. O comer
excessivo. Excessivo. Eu não quero errar aqui nenhuma conjugação, porque o meu português não está lá pelas coisas. Excessivo, aqui. O comer excessivo de carnes em reuniões entre os santos não deve exceder o bom costume de Abraão. Eu vi que os alimentos servidos pelo pai da fé foram equivalentes à fome dos visitantes celestes. Aí vamos trazer agora o verso bíblico. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a confusão dele, que só pensa nas coisas terrenas. Portanto, diz o anjo, não fiquemos apenas pensando em coisas terrenas. Vou colocar o verso aqui, Filipenses 3,19. Pois o inimigo das almas está a devorar, porque é comida, né? Vamos deixar devorar. A devorar aqueles que em risco colocam sua eternidade ao escolherem as proteínas caídas. Pronto, tá aí, ó. Esse aqui ficou bom. Eu acho que esse aqui ficou melhor do que o outro. Vamos ler então. O comer excessivo de carnes em reuniões entre os santos, ou seja, churrasco de fim de semana, não deve exceder, esqueci o D, exceder o bom costume de Abraão. Qual o bom costume de Abraão? Eu vi que os alimentos servidos, vamos deixar um eu vi aqui, né? Clássico. Que os alimentos servidos pelo pai da fé foram equivalentes à fome dos visitantes celestes, com um S aqui, né? Portanto, diz o anjo, opa, vou colocar um diz o anjo aqui, precisa estar aqui. Não fiquemos apenas pensando em coisas terrenas, Filipenses 3,19, pois o inimigo das almas está a devorar aqueles que em risco colocam sua eternidade ao escolherem as proteínas caídas. Pronto, tá aí, ó, mais um. Mas esse aqui dá para fazer um TCC já com um texto desse aí. Gente, qualquer um de vocês consegue escrever como Ellen White, qualquer um. Porque, gente, na boa, falando assim de verdade, basta você estudar um pouco da literatura dela, entender a estrutura, como é feito, como é estruturado o texto dela, e aí você consegue desenvolver texto. E para falar a verdade, se você não precisa nem ter muita experiência em produção de texto, basta você seguir a estrutura como ela desenvolvia, basicamente isso. Vou deixar aqui o nosso último slide para você, acho que é o que importa mais para que você entenda a questão do texto de Ellen White. Eu indico que você pratique em casa. Se você deseja realmente entender os meandros de onde a linguagem poderia ser expressada, basta você treine em casa. Algo que você não gosta, essa estrutura, vamos lá, algo que você não gosta, um verso bíblico, adicione Satanás, escreva com um tom de ordenança e colocar a salvação da pessoa em risco. Basicamente, é isso que você tem que fazer para escrever como Ellen White. E aí a gente fez aqui na prática, a gente mostrei aqui para você na frente. Desculpa as questões técnicas ainda e voltando, PowerPoint, etc. Mas basicamente é isso. A gente poderia ficar aqui a tarde toda para fazendo textos como se fosse Ellen White. O que é mais importante você levar dessa live, 1h40, é que não seja enganado. Você viu exemplos aqui, eu posso voltar aqui na apresentação, vários exemplos, vários exemplos. Contradição após contradição, contradição após contradição, uma após a outra. O anjo que fechou a porta, corvos para Elias,
Jesus era Cristo, Jesus era Deus, Satanás era o anjo que segurou a mão de Abraão, quem escolheu os 12 discípulos. Isso aqui são exemplos básicos, você não precisa ir muito longe. Você não precisa ir muito longe. Agora eu quero que pergunte para sua criança, se você é adventista do sétimo dia, vá até seu filho e faça essas perguntas básicas para ele. E espere a resposta. Se ele responder biblicamente, seu filho está no caminho certo. Se ele responder de acordo com o Espírito de Profecia, seu filho está no caminho errado, ele está aprendendo errado. Tá? Estou falando com pais aqui. Agora, textos para adventistas vários aqui. Ó. Textos horríveis, onde ela fala que viu, que Deus mandou, assim por diante. Bom, gente, obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Obrigado pelos comentários. Não consegui ler todos, porque hoje foi mais uma coisa de prática, né? Vamos dizer assim, de treinamento. Mas eu espero que esse curso online de como escrever como Ellen White, aprenda a escrever como Ellen White, tenha sido produtivo para você. Se você é pastor da igreja adventista e não pretende sair da igreja adventista, pretende ir lá ser jubilado, etc., esse curso vai te ajudar a escrever como Ellen White, e você nem precisa usar textos falsos, nem precisa usar mentiras, nem precisa usar nada. Basta, se você acha que a estrutura de texto dela é boa, a forma como ela escreve, desses itens que eu mencionei, utiliza isso, mas para pregar a verdade. Utiliza isso para pregar a verdade de Deus. Você, não, gostei, essa estrutura é boa. Então prega a verdade, meu irmão. Sabe, pastor de igreja adventista, estava precisando de um suporte nos seus sermãos, como colocar no PowerPoint? É simples, qualquer um escreve como Ellen White. Qualquer um. Não precisa nem ter muita experiência de escrita, ser autor de livros, nada disso. Basta você seguir o modelinho que tá tudo certo, tá bom? Galera, um abraço para todos vocês e nos vemos em breve. Nos vemos em breve, porque o próximo episódio, o próximo documentário vai ser especialíssimo e será sobre o sábado. Um abraço a todos, boa noite e nos vemos na próxima.